Capítulo 2077. Ponto fraco. Parte 1. Desde que Camila retomou seu trabalho após a cerimônia do Magus, ela trabalhou mais rápido e melhor do que nunca, encontrando pistas que escapavam à atenção da maioria dos policiais e que Girne estava acostumada a encontrar durante sua varredura final na cena do crime. Além disso, Camila dominou os ensinamentos de Girne, tornando-se um detector de mentiras humano. Agora, se não estiver abaixo de você, vá interrogar os suspeitos na sala verde, ao lado de Magus. Girne disse com falsa deferência. Como desejar, senhora Girne. Na arma tarjeta Ernas. Camila fez uma reverência enquanto Girne enrijecia por um segundo. Os nomes do meio eram a ruína de todos os nobres, até mesmo dela. A única razão pela qual ninguém estava rindo era que eles tinham muito medo da Arconte, especialmente durante o horário comercial, quando seu kit de interrogatório estava à mão. Todo mundo precisa de um gatilho específico para fazer florescer seu talento. Acho que para Camila, superar tantas dificuldades seguidas resolveu o problema. Girne pensou, apreciando a coragem recém-descoberta de seu aprendiz. O que diabos há de errado comigo? Camila pensou no momento em que saiu da sala, seu rosto corando de vergonha. Mesmo estando chateada com o Sargento Júnior, não deveria ter provocado Girne. Ela é a única que ficou ao meu lado quando todos os outros funcionários se amontoaram em mim. Deuses, acho que receber o título de Mago Supremo subiu à minha cabeça, e não a de Lit. Mesmo que quase 2 semanas tenham se passado desde a gala, sempre que alguém chamava Lit pelo título, ele os ignorava pensando que estavam conversando com outra pessoa. Ele sempre precisava de várias ligações ou de ver o reflexo de sua túnica branca para lembrar que na verdade era ele. Camila caminhou por um corredor ricamente mobiliado com um membro da guarda dos cavaleiros ao seu lado. Na época em que ela começou a trabalhar como policial, visitar famílias nobres a deixava maravilhada. Os tapetes finos eram macios como nuvens e todas as superfícies de madeira tinham sido incrustadas por artesãos habilidosos, dando até mesmo a um armário de vassouras uma aura majestosa. Ao mesmo tempo, ser constantemente seguida por soldados sempre que ia, até mesmo ao banheiro, a envergonhava muito. Não havia como saber quando e onde um ataque poderia ocorrer, de modo que a guarda dos cavaleiros nunca deixaria um policial sozinho, exceto em edifícios seguros como o quartel-general do exército. Depois de um tempo, as riquezas se tornaram nada além de uma camada brilhante para a sujeira que qualquer família nobre mantinha escondida e a presença de seus guarda-costas agora a tranquilizava. Viver primeiro com Lit e depois trabalhar com Girne ensinou Camila a sempre ter cuidado com o que está ao seu redor. Ela chegou a uma porta coberta de fios dourados centrada na maçaneta que parecia uma teia de aranha. O cabo Assa bateu no centro da fechadura mágica com sua varinha prateada e os fios ancorados no batente da porta recuaram. As paredes de uma casa nobre foram encantadas para serem mais duras que o aço e canalizaram diversas matrizes pelas janelas, deixando as portas como único ponto fraco. O fio selador se ligaria às matrizes e estenderia seus efeitos às portas também, para que ninguém pudesse entrar ou sair até que fosse removido. A sala verde devia seu nome ao papel de parede e cor do oceano que cobria suas paredes, mas na verdade era uma sala de chá onde o senhor da casa recebia seus convidados. Era o local mais próximo do escritório, grande o suficiente para acomodar confortavelmente os suspeitos e os membros da guarda dos cavaleiros que os observavam. Sinto muito pela espera, Duque Sazar. O reino agradece sua paciência e colaboração. Camila disse com um sorriso caloroso. Do que você está falando? Eu não concordei com nada, você invadiu minha casa sem ser convidado e sem R. Elion Sazar era um homem corpulento alguns centímetros mais alto que ela. Ele levantou-se abruptamente da poltrona enquanto gritava, para intimidar a policial com sua constituição. Um dos guardas que já estava na sala moveu-se ao seu lado num borrão, precisando colocar apenas uma mão no ombro do Duque para forçá-lo a sentar-se e interrompê-lo. Os suspeitos raramente pedem para serem investigados. Camila não se incomodou com sua fúria justa e sua voz ainda era amável. Quanto a um motivo, já lhe dei uma cópia do mandado. Aqui está outra, caso você tenha perdido a primeira.
Ela colocou a ordem real na mesa de chá de cristal entre eles, marcando com a caneta as acusações mais relevantes e a assinatura do camareiro, como se o duque fosse estúpido demais para ler o documento inteiro. Agora, se você terminou suas perguntas, tenho algumas minhas. Camila não esperou resposta e colocou sobre a mesa também a caixa contendo os amuletos de comunicação. A raiva de César transformou-se em medo ao reconhecê-los. Sua voz estrondosa tornou-se estridente como a de um rato, quase inaudível apesar do silêncio da sala. Não tenho ideia de onde vieram essas coisas. Alguém deve tê-las plantado na minha casa. Realmente? Camila assumiu uma expressão chocada, cobrindo a boca com a mão. Isso explicaria por que os encontramos em seu quarto, armazenados dentro de itens dimensionais, disfarçados de abotoaduras, pesos de papel e até mesmo de pênico. Atrás dela, Asa bateu com sua varinha de forja em seu próprio item dimensional, conjurando uma névoa prateada que tomou a forma de tudo que continha. Seu almoço, seu amuleto de comunicação pessoal e alguns presentes para seu namorado levar no último minuto para fingir que não havia esquecido um aniversário. Um segundo toque e o feitiço Ardósia Limpa fizeram o item perder sua marca, cuspindo seu conteúdo. Exceto por foi preciso fazer uma busca para encontrá-los. Qual é o sentido de manter um pênico em seu escritório quando sua mansão tem muitos banheiros? Camila disse com um sorriso malicioso, anotando mentalmente a ideia brilhante, porém descarada, do cabo. Você realmente quer que eu acredite que alguém entrou em seu quarto, encantou seus pertences pessoais e depois guardou evidências incriminatórias? Eu não me importo no que você acredita. Você não pode provar que esses amuletos são meus e isso é tudo que importa. Os olhos do Duque percorreram a sala em busca de uma saída, mas uma mão enluvada de adamante pressionou seu ombro, impossibilitando-o de se levantar. Esse é apenas outro equívoco comum. Cabo Asa, por favor. A pedido de Camila, o guarda lançou um feitiço rápido nos amuletos que fez um fio azul de energia brotar de sua superfície e chegar a César. O mesmo aconteceu com as abotoaduras, o peso de papel e o pênico, provando que a assinatura energética que sua impressão trazia era a dele. Agora, eu gostaria de saber com quem você tem contatado na região de Nestrarice. Vários passos de dobra espiritual apareceram na sala verde e pessoas de todas as raças passaram por eles, contornando as matrizes de vedação de ar que envolveu a mansão. Os membros da Guarda dos Cavaleiros cercaram Camila em uma formação quadrada para protegê-la, mas os atacantes lançaram feitiços espirituais exaelementais de nível 3 que atingiram os guardas como caminhões, fazendo-os bater contra as paredes. Capítulo 2078. Ponto fraco, parte 2. Isso não faz sentido, Camila pensou enquanto apertava o botão de pânico em seu uniforme. Por que Trude está me atacando? Mais importante ainda, como ela me encontrou. Só quando ela percebeu que um dos humanos despertos tinha pele morena e todos falavam uma língua estrangeira é que ela entendeu que a Rainha Louca não estava envolvida na emboscada. Depois que a pequena viagem de Lita e Verendin dizimou seu conselho desperto, aqueles que tomaram o lugar dos representantes caídos procuraram uma maneira de estabelecer seu poder e autoridade. Verendir foi totalmente humilhado e seus anciões massacrados, uma ofensa que só poderia ser paga com sangue. O problema era que, por mais que procurassem, Elpin Menadion parecia ter desaparecido. Quanto às abominações do mestre, não só não havia nenhuma pista sobre a sua posição, mas também ninguém queria enfrentá-las novamente. Eles já haviam infligido ao Conselho uma derrota esmagadora em seu próprio território, não havia razão para as coisas serem diferentes no reino, onde os híbridos ainda tinham a vantagem de jogar em casa. O único alvo possível era Lith, cuja posição era bem conhecida e seu poder não era uma ameaça aos seres que haviam alcançado o ápice do despertar. No entanto, viver sob o teto de Salark tornava qualquer ataque à sua pessoa uma forma inutilmente complicada de suicídio. O Conselho Verendi desistiu da vingança, pelo menos até que a notícia do nascimento do Mago Supremo se espalhasse além das fronteiras do reino. As maravilhas mágicas que a realeza exibiu aos seus súditos eram exatamente o que Verendi precisava.
O núcleo de poder do DeLorean permitiria ao Conselho compensar a morte de tantos de seus membros e colonizar Gera enquanto Garley ainda estava ocupado lidando com a Rainha Louca. A magia do vazio lhes daria uma vantagem contra magos verdadeiros e falsos, de modo que até mesmo o Conselho de Gera teria que dobrar os joelhos ou morrer. A única coisa que impedia que esse cenário de sonho se transformasse em realidade era que capturar Lito vivo era quase impossível. O Tiamat era uma besta divina que podia usar feitiços de lâmina, empunhava chamas amaldiçoadas de poder desconhecido e tinha um exército místico à sua disposição. Os golems e o misterioso Cavaleiro de Ouro tornaram as coisas ainda piores. Para capturar Veren seria necessário um contingente tão numeroso que nunca escaparia à atenção do Conselho de Garlem. Além disso, nenhum dos novos representantes queria enfrentá-lo. Eles tinham acabado de chegar ao poder e não tinham vontade de colocar tudo em risco num talvez. Foi a razão pela qual eles escolheram Camila. A mulher humana era inofensiva e também o ponto fraco de Lith. O plano era capturá-la e forçar Veren voltar para Verendin, longe da proteção de seus aliados. Lá, o Conselho o teria forçado a compartilhar seus segredos ou testemunhar a morte da mulher que ele afirmava amar em meio a uma agonia indescritível. Se o plano funcionasse, Verendin teria restaurado seu poder e matado Tiamat no momento em que ele perdesse a utilidade, alcançando a vingança perfeita. Se falhasse, eles não perderiam nada. Os aprendizes eram mais que suficientes para lidar com os humanos e mesmo que morressem, os representantes sempre poderiam ganhar mais. Encontrar Camila foi a única parte difícil do plano. O exército manteve estritamente confidencial o paradeiro de seus membros e não havia como saber qual policial seria designado para uma missão específica. Os despertos de Verendin perseguiram fantasmas durante semanas até que as fofocas traíram a posição da Senhora Maga. Orbaf, o Treante, era um gigante de madeira cuja copa das árvores roçava o teto e cujos braços eram tão longos que ele não precisava se mover do passo de dobra para agarrar Camila. O cabo Assa se colocou diante dela, mas o Faio golpeou com um movimento do pulso. Os membros da Guarda do Cavaleiro usavam as melhores armaduras andarilho das penas que os mestres de forja real podiam fabricar, mas o equipamento do desperto também era feito de adamante. O poder de seus encantamentos foi igualmente igualado, tornando a massa de competidores um fator decisivo. Até mesmo os humanos eram, na verdade, formas de bestas imperiadoras que se transformavam em sua forma híbrida para se livrar rapidamente dos soldados. Venha aqui, querida. Eu prometo que não vou te machucar a menos que você me force. Pilmo, a Micuna, uma libélula evoluída, estendeu a mão quitinosa, agarrando o ombro de Camila. Seu treinamento permitiu que Camila resistisse ao medo que a visão de um inseto enorme incutiu nela e evitasse o ataque com movimentos de pés. No entanto, os olhos compostos da Micuna seguiam cada movimento dela como se ela estivesse simplesmente recuando. Camila gritou por socorro enquanto Pilmo gritava de dor quando uma chama branca irrompeu da armadura pena do vazio. O artefato criado pelo guardião continha os encantamentos de Salaar que foi programado para matar. Os Micuna usaram a fusão das trevas para abafar as chamas e suprimir a dor, mas eles devoraram sua mana e se tornaram mais fortes por isso. Com seu inimigo desprevenido pela surpresa, Camila deu um soco de esquerda no queixo de Pilmo antes de acertar um cruzado de direita em seu olho repugnantemente grande. A armadura também aumentou sua destreza física, como se Camila estivesse sob o efeito de uma poção de alto nível para melhorar o corpo. A mandíbula emitiu um som esguicho ao quebrar enquanto o punho perfurou a camada adamante que cobria o olho com o estalo molhado. Enquanto isso, no escritório do Duque, Girne e o restante dos membros da Guarda dos Cavaleiros receberam o alerta. Largue tudo o que você está fazendo e agarre-se a mim. Ela rapidamente inseriu o código de uso único que lhe permitiu substituir as matrizes de vedação de ar do reino em sua armadura andarilho das penas e tirou dobra do céu de seu amuleto dimensional. A Glaive piscou para eles na sala verde onde ela esperava que Camila ainda estivesse. Porra!
Ambos os lados disseram em uníssono quando perceberam a bagunça que sua respectiva missão supostamente simples acabara de se tornar. Algo está errado. Pilmo disse aos seus companheiros por meio de um link mental. Estou usando uma armadura encantada, mas o humano está me ferindo como se fosse papel. Deixe-me cuidar disso, Urbaf respondeu, atingindo todos os recém-chegados de uma vez, expandindo seu enorme punho até o tamanho máximo antes de dar um passo em direção a Camila. Girne tentou se esquivar, mas com os guardas ainda pesando sobre ela, ela recebeu golpe direto no peito como o resto deles. Os despertos precisavam apenas de um pensamento para usar magia de fusão, enquanto os humanos precisavam de tempo para beber poções. Mesmo que tivessem tempo para isso, o refinamento corporal de um núcleo azul brilhante tornava seus movimentos um borrão para o olho humano. Camila foi facilmente capturada e desta vez as chamas brancas foram apenas uma ferroada para a enorme estrutura do Treant. Fique quieta ou terei que quebrar seus ossos até que você faça isso. Urbaf disse enquanto tirava o ar de seus pulmões com a força de seu aperto. Esses bastardos querem me pegar viva. Posso trabalhar com isso. Camila moldou a armadura Pena do Vazio em sua verdadeira forma, que lembrava o dragão Pena do Vazio de Lilith, mas coberto de plumas em vez de escamas. Asas afiadas como navalhas romperam de suas costas, cortando os dedos de madeira e a armadura do Treant, transformando sua mão em um toco. Continua no próximo vídeo.